Essa, meus irmãos, é a segunda aula sobre evangelismo, como evangelizar. E aqui nós vamos falar primeiro, como nós já falamos, de forma prática. Então, Jesus chama os 12 discípulos, que está em Mateus 10, do versículo de número 1 até o versículo de número 4. E dá autoridade a eles para fazerem a obra de Deus revestidos de autoridade, para expulsar demônios, curar enfermos, enfim, ressuscitar mortos, como está lá no Evangelho de Lucas, e daí por diante. Para fazer tudo aquilo que Jesus fazia. É o próprio Jesus que delega autoridade a eles. Então, meus irmãos, a primeira coisa que Jesus diz. Veja bem nessa primeira missão. O versículo 5 e o versículo 6 são extremamente importantes para a nossa prática. Veja o que Jesus diz no versículo 5 e 6. A estes 12 enviou, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomeis rumos aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas procurai de preferência as ovelhas perdidas da casa de Israel. Naquele momento, meus irmãos, do ministério de Jesus e dos discípulos, eles estavam ali para cumprir uma agenda com Israel. E Jesus diz, olha, vocês não tomem rumo aos gentios nem aos samaritanos, mas procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus tinha boas razões para delegar essa ordem aos seus discípulos. Primeiro, os discípulos não conheciam tão bem a doutrina, os usos e costumes dos samaritanos, assim como conhecia a dos judeus. Primeira coisa. Segunda, da mesma maneira acontece com os gentios. Eles poderiam conhecer e conheciam um pouco do pensamento dos gentios. Porém, todavia, entretanto, eles não conheciam tão bem como conheciam os judeus. Por isso, na agenda de Deus e mediante os costumes, na primeira missão que Jesus dá aos 12, delegando com autoridade, ele diz, vocês não tomem rumo aos gentios e samaritanos, vão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Diante disso, irmãos, o que é que nós aprendemos? Nós aprendemos que a nossa missão, em primeiro lugar, deve ser pregar às pessoas que nós conhecemos, como nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, tios, primos, avós, familiares, amigos, pessoas que nós conhecemos. Digo isso, irmãos, porque muitas pessoas querem começar a pregar o evangelho querendo serem missionários em outros países, sem conhecer a cultura, sem conhecer nada e ter nenhuma experiência com o evangelismo. Veja que o próprio Jesus disse aos seus discípulos, olha, vocês vão para os judeus, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Porque eles conheciam bem a cultura dos judeus e nós conhecemos muito bem aqueles que nos rodeiam, ou melhor do que aqueles que estão distantes. Diante disso, irmãos, a lição que nós aprendemos aqui é que nós devemos começar pelas pessoas mais próximas possíveis. Começar em casa, na parentela, na família, no trabalho, na escola, na rua, com os colegas de time, depois nos bairros, na cidade, e aí se segue o evangelho. Não adianta querer ir para outro país, outro estado, sem primeiro adquirir uma bagagem para anunciar o evangelho. Primeiro começa com o dever de casa para depois avançar. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.